Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse é mais um Política na Veia, que semana véspera de carnaval, antecedendo. Já sei que o Nassif vai agitar o carnaval de Guaranésia, não é isso, Nassif? Vou. E o Cláudio Couto. Eu não vou agitar muito carnaval, não. Eu vou para um retiro quase espiritual em São Francisco Xavier, que é um lugar muito aprazível na Serra da Mantiqueira. Eu diria que Guaranésia é quase que um retiro espiritual também. Vamos mudar essa realidade aí, Nassif. Criar um bloco lá em Guaranésia. Bem, a gente também bloco do Eu Sozinho, lá era famoso. Bem, por falar nisso, o ano legislativo começou ontem com o discurso do Arthur Lira, mas, veja bem, começou ontem, provavelmente amanhã todos vão viajar para os seus estados, porque afinal, carnaval, aí teremos semana que vem a semana propriamente do carnaval, então o ano legislativo vai começar mesmo daqui a 2 semanas, mas o Arthur Lira ontem fez um discurso, vamos dizer assim, que os jornais têm usado a palavra duro, fez um duro discurso, mandou lá os seus recados, disse que o orçamento é uma coisa feita em parceria do governo com o Congresso, que os acordos precisam ser cumpridos. Nessa semana já tinha tido um boato de que havia pressão para a troca do Alexandre Padilha, que é o articulador político lá do Palácio do Planalto, lembrando também que o Arthur Lira não esteve naquele evento que marcou um ano da tentativa de golpe do 8 de janeiro, também andava calado, escalou, por exemplo, no episódio do ABIN, enquanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se colocou, a gente não ouviu nada do Arthur Lira falar. Esse ano é um ano que, no fim do ano, teremos a eleição para o novo comando, os próximos 2 anos de comando da casa. O Arthur Lira, obviamente, quer emplacar seu candidato, também tem lá suas demandas na Caixa. Mas eu vou começar, Cláudio Couto, depois Nassif. Quer dizer, há algum ponto diferente do que tem sido o comportamento do Arthur Lira, pensando no discurso de ontem? O Arthur Lira vem assim mais propenso a entrar em confronto com o governo do que esteve no ano passado? Acho que é uma boa forma, como você colocou a pergunta, Sérgio. Não é muito diferente, não. Na realidade, é a mesma postura do Arthur Lira, digamos, reverbalizada. Ele já tinha falado coisas parecidas em outros momentos, talvez com um pouquinho mais de suavidade na forma de falar, quando ele disse lá atrás que era preciso que o governo liberasse as emendas, porque senão a coisa não andava, quando ele já havia se queixado diretamente do Padilha. Dessa vez ele deixou o Padilha ali como sujeito indeterminado, ou sujeito oculto, talvez, da sua fala, e aí foi lá mais assertivo, começou a colocar coisa em termos um pouco mais agressivos na forma, mas substantivamente é o mesmo Arthur Lira que a gente viu durante todo esse ano que passou. Um Arthur Lira que, enfim, tenta extorquir o governo, que na realidade é o principal aí artífice desse processo de apropriação que o legislativo brasileiro tem feito do orçamento brasileiro, da parte livre, do orçamento, daqueles recursos que não são recursos pré-determinados, não são recursos vinculados a certos fins, e aí eles podem discricionariamente ser direcionados para certas coisas. E o Brasil chegou aí, segundo alguns levantamentos, a 20% dos recursos livres apropriados pelo Congresso. É muita coisa num lugar em que essa fatia já é muito pequenininha. E o problema é que isso gera uma situação, veja, claro, de um lado, diminui o poder de barganha do Executivo com o Congresso, porque antes ele podia contingenciar as verbas das emendas e dali barganhar. Mas, enfim, até aí acho que nem é só esse o problema. Aliás, só um ponto em relação a isso, Tanto importa essa questão que há um tempo atrás, quando questionado sobre ter ministérios ou não ter ministérios, o Valdemar Costa Neto chegou a dizer o seguinte: não, a gente não precisa mais de ministério, agora a gente tem o dinheiro do orçamento. Na sinceridade que, enfim, tem marcado as últimas declarações do Valdemar Costa Neto, diga-se de passagem.
E aí tem uma outra questão, que é a seguinte, que uma certa racionalização do direcionamento desses gastos discricionários no âmbito de políticas públicas mais estruturantes, mais gerais, esse direcionamento acaba não acontecendo. Né? Você substitui políticas no atacado, que é aquilo que o governo procura fazer quando ele tem amplos projetos, amplos programas de governo, por políticas no varejo, né? Que é a obra no município tal, a obra no outro município. Veja, que sempre pode existir, mas o problema é qual é o tamanho disso. E o tamanho tem sido demasiado. Quando não é o varejo, por simples, no sentido dessas coisas, que estão lá nas emendas individuais, muitas vezes também parte nas emendas de bancada estadual, né, que se tornaram impositivas. Quando você vai para as emendas de comissão, talvez você chegue, quando muito, no atacarejo, né? Que é aquela situação em que você, na realidade, atinge talvez um setor mais amplo, você, enfim, não é só aquela paróquia, né, em que o deputado tem voto, o senador, eventualmente, tem ali a sua base principal no Estado, mas é um determinado setor, mas ainda assim, deixa de ser uma verba gasta de forma mais estruturada. E isso, claro, faz o quê? Reduz a eficiência do gasto público, né? Torna mais ineficientes as políticas públicas. Políticas que poderiam ter um impacto maior, que, claro, poderiam ser informadas pelos parlamentares, às vezes em certos detalhamentos, que realmente os representantes de certas localidades podem trazer. Mas o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é uma imensa pulverização, essa captura realmente do orçamento pelo Congresso, e de uma forma que, enfim, é deletéria para a implementação de políticas públicas no país. E claro que o preço disso chega, né? O preço disso qual é? É a gente não atingir objetivos que essas políticas têm. É não reduzir, por exemplo, problemas graves que nós temos em educação, em saneamento básico, né, em infraestrutura de saúde e em várias outras áreas. Então, me parece que esse é o grande problema. Eu publiquei uma tabelinha hoje aí sobre o percentual das emendas em diversos países, aí, diversos orçamentos. No Brasil, em cima daquela parte livre aí do orçamento, já está em 27%, foi em 2000. Então eu fui modesto, eu falei 20, né? O levantamento é 27. É muita Quando coisa. Você pega Estados Unidos, 1%, Japão, 1%. Mas o pior não é isso, né? O pior é que você tem, por exemplo, uma falta de controle, você tem denúncias aí para todo lado de TCU e tudo mais, mas, digamos, esse modelo perpetuou o pior Congresso da história. Esse Congresso foi eleito pelas emendas secretas aí do ano passado, e você transforma, você volta o parlamentar a ser o que havia no tempo da ditadura, que era o deputado despachante. Então, o deputado é o cara que conseguia ir em Brasília, conseguia um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e é um horror. Nós tivemos um certo momento, no final do governo Lula II, quando a internet já estava começando, já tinha avançado bastante, eu lembro que técnicos do Ministério do Planejamento propuseram uma espécie de orçamento participativo, pegando, digamos, o que iria para determinados setores lá e abrindo uma discussão. Mas a Dilma era centralizadora demais. Mas eu lembro também, quando eu comecei no jornalismo, que eu fui estudar o caso do Cavalho Pinto. O Cavalho Pinto, quando governador de São Paulo, o Sebastião Advíncula, que era o economista aí dele, planejador, depois foi trabalhar com o Funaro na Troll, o Sebastião Advíncula montava todo o planejamento do Estado. Depois, o Plínio de Arruda Sampaio, que era o articulador político dele, ia até o deputado de cada região e falava, olha, tem tais obras aqui nessa região, você pode apadrinhar uma delas. Então, era uma maneira de casar a racionalidade aí do planejamento integrado com a demanda do deputado. Né? Mas o que está acontecendo agora, não. O que está acontecendo agora, você pega só o que... Como é que chama aquela... Não é FUNASA, não. A Codevasf. A Codevasf e outros aí é uma corrupção desenfreada. Aí. Mas eu até escrevi sobre isso hoje. Para mim, é a 7ª praga do impeachment. É a 7ª praga do impeachment. O que está acontecendo hoje, esse sequestro do país aí pela turma do Lira. E outro dia eu estava conversando com gente do governo, pode vir coisa pior ainda. Se o Lira emplaca o sucessor dele e o Alcolumbre vai para o Senado, você não tem salvação mais.
Agora, isso aí é um pouco da herança do que a mídia fez, do que o Supremo fez, do que o PGR do Janot fez, sabe? É um horror. Foi esse desmonte aí para se atingir o impeachment que jogou o Brasil nas mãos aí do que tem de pior na política brasileira. Eu diria, modestamente, que é depois da redemocratização. Mas eu tenho a impressão que se pegar desde os anos 40 lá, você não tem coisa pior do que esse Congresso. Fruto do quê? Fruto desse sequestro do orçamento aí pela turma do Centrão. Tem uns comentários aqui sobre isso. A Tatiana Nascimento, quando você falou do impeachment, do golpe, ela disse que esquisito um Congresso com tanto poder. É como se em 2016 para cá tivesse acontecido alguma coisa. O que será que houve em 2016? Será que houve? Muito bem, Tatiana. O FALC, se é para existir emendas impositivas, deveria ser só coletivas, aprovada em regime próprio, com maioria qualificada, 50% mais um, e com limite constitucional. No máximo, 1% do orçamento público já aprovado. E aí eu volto em dois pontos importantes aí que vocês levantaram. O primeiro é o seguinte: no ano passado você desidratou o PAC, que é um plano que tenta organizar os investimentos para dar maior eficiência, para essas emendas dos parlamentares, emendas impositivas. E também você mexeu também com programas sociais, tudo mais. Quer dizer, e segundo, o Nassif levantou um ponto importante. A gente fica discutindo sempre aqui e a gente sempre volta numa certa platitude. A gente não, né? A discussão política sempre volta numa platitude. Mas esse é o Congresso que foi eleito. Como é isso mesmo? Então é o que a gente tem que lidar. Sim, é um fato, mas é resultado disso que o Nassif levantou. Você, ao sequestrar o orçamento, você tá beneficiando e perpetuando um tipo de parlamentar que torna o exercício da democracia e da República do Brasil inviável. Então, em algum momento, isso vai ter que ser repensado. Então, o Congresso é isso aí, mas é isso aí por conta dessa distorção, dessa captura que se fez do orçamento. O Carlos Almeida pergunta, o Sebastião Oliveira, o Centrão só quer dinheiro. Aí no Carnaval, né, Sebastião, eles vão sair cantando, oi, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. E o Carlos Almeida pergunta, e sobre a sucessão do Lira, o que vocês podem dizer? Quem são os grandes cotados? Lira vai conseguir emplacar seu sucessor? Cláudio Couto, me parece que é bem provável, né? É isso que ele pretende, né? Evidentemente. O Elmar Nascimento acho que desponta aí como o principal nome até agora para suceder o Lira, porque é o que ele quer, inclusive, que ele suceda. Né? Claro que você tem também o presidente lá do Republicanos, como é que ele chama mesmo? O bispo da Igreja Universal? Agora me escapa o nome dele aqui. Enfim, que também é candidato, depois a gente acaba lembrando, tem hora que dá um branco aqui no nome das figuras. Mas eu acho que fica entre esses dois, né? Duvido que vai ter qualquer nome mais oficial do Planalto nessa história, né? O trauma lá de trás, o Nassif falava do impeachment, né? O trauma lá de trás do Eduardo Cunha, né, mostrou para o governo que às vezes é melhor não entrar em certas bolas divididas, né? E acho que essa é uma delas. Então, claro, né, o governo pode, de alguma forma, enfim, a depender de como caminhar esse processo sucessório, apostar em alguma candidatura, mas acho que ele vai esperar até o último momento para ver exatamente para onde o vento sopra, para poder realmente ver se é melhor, vamos dizer, se alinhar com o virtual vencedor, para evitar depois maiores dores de cabeça. Veja que, mesmo se alinhando, tem dor de cabeça, basta ver o que está acontecendo agora com o Lira. Imagina se você compra uma briga ao estilo daquela que o PT comprou com o Eduardo Cunha, na época ali do governo Dilma. Aí tudo fica ainda pior, né? Então eu acredito que, na realidade, o Elmar Nascimento é hoje o nome mais provável. Até porque é um nome, inclusive, que já vem sendo aí decantado há muito tempo. Né? É difícil, diante disso, dessa construção longa que vem se fazendo do nome dele, que um outro nome se interponha. Quer dizer, é difícil, mas não é impossível. Mas é muito pouco provável que esse tipo de coisa venha a ocorrer. Tem um grupo dentro do governo que está tentando promover algum racha no Centrão. O receio deles é o seguinte: se o PSD e o MDB fecharem aí com o PL, com esses partidos todos, aí a eleição vai para o vinagre. Então, de alguma maneira, eles estão tentando ver se pegam uma alternativa aí para poder afastar esses dois partidos aí
desse rolo maior aí do Centrão. Mas é um jogo pesado, né? Porque pega as eleições agora de 2024, mas é fundamental para a eleição de 2026, né? Mas que estrago que fizeram com esse país nosso aí, rapaz. O Cacá lembra Marcos Pereira, presidente do República. Marcos Pereira, muito obrigado. Pereira. É isso mesmo, Agora, Marcos Pereira. Obrigado, Cacá. Um ponto aqui. Nassif, vocês acham que esse exercício de poder do Lira e do Congresso chegará a ponto de, por exemplo, aprovar uma reforma administrativa nos moldes apresentados pelo Bolsonaro e contra as tentativas de negociação do Palácio do Planalto, ou vocês acham que não chegará a tanto? Ele é atrevido, né? Ele é atrevido e tem uma ascendência aí sobre o Supremo, que é a possibilidade de, tendo uma frente única aí, empichar ministros também, né? Mas eu tenho a impressão que essa aliança Lula-Supremo vai segurar os abusos maiores, né? Não sei. Não sei o que o Couto pensa aí. Não, eu acho que, na realidade, eu não sei o quanto essa reforma administrativa realmente entra nas prioridades deles, né? Claro que você pode pensar nisso como uma forma de alguma maneira, chantagear o governo, pressionar o governo, mas, honestamente, acho que isso é mais blefe do que alguma coisa que tenha muitas condições de avançar. Até porque a gente entra numa seara que depende tanto da iniciativa do Executivo, inclusive porque a gente sabe que mudanças nesse âmbito dependem da iniciativa do Executivo para acontecer, que, sinceramente, é muito pouco provável que qualquer coisa realmente seja produzida a partir daí, né? O que eu acho que realmente pode acontecer é as propostas do governo, aquilo que ele precisa que seja aprovado no Congresso ao longo desse ano, terem muito mais dificuldade de andar, né? Ou que andem a um custo muito mais alto, ou seja, vai se exigindo cada vez mais coisa. Claro que o Lira está dando uma cartada agora, que é uma cartada perigosa, né? Que é essa de pedir a cabeça do Padilha. Se o Lula cede numa coisa como essa, o que ele está, de alguma forma, dizendo é você, Lira, que manda no meu governo, não sou eu, né? E ele não pode fazer isso de jeito nenhum. Claro que, se existe ali alguma dificuldade, é bom que ela seja parada, é bom você ter mais de um canal de interlocução, né? É muito emblemático que, na abertura dos trabalhos ontem, o Lula não tenha estado presente. Eu acho que é um recado, de certa maneira. Ele mandou o quê? Seus 2 ministros que fazem essa interface, né? O ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e o Padilha, que é o ministro da Articulação, né? Então, o que ele está dizendo, é com esses aí que vocês têm que conversar, se entendam com eles, né? Agora, claro, né, se a situação vai se tornando mais difícil, e o próprio Lula já deu algumas declarações que apontam nessa direção, ele vai ter que, de alguma forma, entrar em campo mais diretamente, né? Não só dando as diretrizes, mas entabulando conversas, né, com essas lideranças do Congresso. E acho que, de certa maneira, também é isso que o Lira está querendo, né? Ele está querendo que, vamos dizer, o presidente dê prestígio a essas negociações. E acho que ele talvez vá ter realmente que entrar em algum momento. Agora, o que ele não pode fazer é entregar a cabeça do seu ministro numa bandeja para um chantagista como o Arthur Lira, né? Quando você cede a chantagem, aí que você não para nunca mais ceder, né? E aí eu acho que é um limite que ele tem que colocar. E ainda acrescentar em um último ponto. O que também, a meu ver, irrita o Lira? Ele gozou de muita liberdade durante ali a segunda metade do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele era um presidente que optou por simplesmente não governar. Ele deixava ao Congresso as decisões ali que bem lhe aprovesse. Foi ali que cresceu essa situação do orçamento secreto, né, que avançou muito o Congresso sobre o orçamento público de um modo geral, porque era um presidente que não tinha nenhum papel no processo de, digamos, definir diretrizes do governo e, sobretudo, direcionar essas diretrizes dentro do Congresso Nacional. O Lula resolveu governar, como, aliás, se espera de qualquer presidente normal, né? O Bolsonaro não era um presidente normal, né? Qualquer presidente normal vai querer governar. Claro que ele pode ter dificuldade para fazer isso às vezes, que era o caso da Dilma, que não tinha jeito para coisa. Mas qualquer presidente que queira governar vai ter que entabular conversas com os seus ministros, vai ter que dar a direção e vai ter que dizer para o Congresso, é isso que eu quero. Não é liberar as coisas e falar... Porque o Bolsonaro não tinha a menor preocupação com uma agenda de políticas públicas para o país. Ele tinha preocupação com uma agenda de guerra cultural, de enfrentamento político, de polarização, né, de sobrerestamento das instituições, mas não de direcionar suas políticas e liderar
uma base de sustentação no Congresso nesse sentido. Resultado, o Congresso se apropriou disso. E aí ficou mal acostumado, né, o Lira. Aí ele acha que agora poderia fazer a mesma coisa, e não é assim que, né, a música toca. E aí, consequentemente, começa a reagir. Né? É muito sintomático que tenha falado de maneira tão agressiva. Né? Quando ouvi uma análise política muito boa, a Maria Cristina Fernandes, dizendo o seguinte: olha, quando o cara sobe muito o tom na política, né, é porque ele provavelmente está percebendo que perdeu poder. Né? E aí ele é obrigado a, digamos, ladrar muito. Né? E acho que é isso que o Lira fez ontem. Né? O título até que a gente deu aqui para o episódio desse Política na Veia, né, que é o Lira mostra os dentes, acho que é isso, né? Mostra os dentes porque, enfim, está querendo mostrar que tem poder, mas quem precisa mostrar os dentes talvez não tenha tanto poder quanto gostaria. Ele está no final, aí no seu último ano possível de mandato ali, vai querer extrair o máximo possível do governo para poder continuar influente na próxima metade dessa legislatura. Olha, tem uma agenda de interesse do governo. O ponto que me parece mais importante, eu acho que é a segunda fase da reforma tributária, mas o governo também já deu a entender que, se for necessário, ele vai fatiar isso em várias etapas, vai tentar mexer primeiro um pouco no imposto de renda, quer dizer, você não vai ser um projeto tão amplo como foi da primeira fase. Agora, e esse é um projeto que, obviamente, vai contra o interesse do Congresso. Né? Mexer em renda e patrimônio não é exatamente o que a turma lá está interessada em encampar. Isso aí foi uma das ilusões, digamos, iniciais aí do governo, achar que, colocando o Lira como parceiro aí da reforma tributária lá, ele ia se contentar em ser reconhecido como... Não, o Lira é um cidadão banal, né? Banal. O que ele quer é a parte dele em orçamento. Né? Então, agora que entra, digamos, essa questão de ganho de capital, quem manda no Lira é o André Esteves. E o Lula, você vê o seguinte, uma das grandes estratégias da Lava Jato, a gente estava falando esse negócio de destruir empresas e tudo aí, foi porque dentro do Congresso você tinha o lobby do mercado, você tinha o lobby do agronegócio e você tinha o lobby das empreiteiras. Ou seja, dentro da luta aí pela economia real, as empreiteiras eram as únicas que faziam frente ao lobby do mercado. Então, quando quebram as pernas das empreiteiras, daí fica tudo mercado. É o que mostra aí o que ocorreu no governo Temer aí e no governo Bolsonaro. O Lula ele tem um caminho pela frente que ele não enxergou ainda, aí, que está escancarado aí, que é essa questão da indústria. A indústria, durante esse período todo, com o SCAF aqui, com aquele do Rio de Janeiro também, aquele do Rio de Janeiro é um assombro, né? Porque o pai dele foi um dos grandes industrialistas brasileiros, Jorge Hilário, né? E ele virou um mercadista aí Mas você pega a indústria aí, digamos, se dá uma consistência para esse programa industrial, tem que dar consistência, não pode ser um programa genérico como ocorreu agora aí. Você tem hoje duas pessoas centrais aí, que é o presidente da Fiesp e o presidente da CNI. Então, você abre espaço para um pacto com a indústria. E a indústria ela tem força. Você tem lá o Fávia de um lado, você tem a Bidib do outro, você tem a Biquim do outro. Então, digamos, esse pacto que o Lula tem que fazer com a produção, diria mais do que com a indústria, porque envolve aí cooperativismo, envolve as federações de uma maneira geral, envolve MST, envolve... esse pacto tem que ser feito. Agora, o Lula está numa defensiva até agora que não dá para continuar. Ele cede às Forças Armadas, ele cede ao Centrão, ele cede ao mercado, e cada vez que ele vai cedendo, ele vai acabando com o capital político dele. Então, ele dá aumento até para a Polícia Federal, que hoje tem importância, e esquece os professores. Então, ele vai perdendo os fatores de legitimação do capital político dele. Acontece que ele não tem tendência para o suicídio político. Então, em algum momento, ele vai passar para a ofensiva. Agora, essa ofensiva tem que ter uma estratégia de aliança.
E essa estratégia de aliança passa pelo setor industrial. O momento é da indústria. O momento é da indústria. Ele tem que fazer uma campanha aí. Você pega o Bolsonaro, o que ele conseguiu? Ele conseguiu convencer lá os seus milhões aí de seguidores que eles podiam salvar o Brasil rezando em porta de quartel. Deu uma missão para eles. Agora, se você começa a pegar a indústria, pegar o pequeno industrial, o trabalhador, e mostrar que, olha, isso que vocês estão fazendo é que vai salvar o Brasil, que vai efetivamente, não pode ser mais a Faria Lima, não pode ser mais Sorriso, tem que ser vocês aí. Ele tem condição de fazer uma mobilização ampla aí. Porque hoje esse pequeno empresário, empreendedor, o cara que produz, que levanta tijolos, que contrata gente aí, a autoestima dele é lá embaixo. O que conta é o trader de mercado, todo jovem quer montar a sua startup e tudo. Tem que inverter isso, tem que mudar o discurso. Tem que mudar o discurso, e essa mudança, não adianta você ter uma ou outra. É o presidente da República que tem que fazer isso. E à medida que ele vai trazendo esse discurso da produção e tudo, vai conseguindo se infiltrar um pouco aí nessa cobertura midiática que é um horror. Você tem temas da mais alta relevância aí para o desenvolvimento do país. O que os caras falam? O mercado agora acha que com essa Selic... Pô, tem que mudar a agenda. E quem muda a agenda é o presidente. Sabe? Hoje, o que ele faz? Como ele não tem agenda, qualquer declaração dele é manipulada para fazer putrica aqui, nesse caso aí dos negros aí. Mas aliás, então, assim, fiz um bom ponto, eu ia até levantar isso. É mais uma polêmica dessas que o jornalismo e as redes sociais perdem aí muito tempo, mas o que você achou dessa declaração do Lula aí nesse episódio? Você pega a declaração inteira, o que ele faz? Ele vê uma moça negra lá, daí ele joga todos os estereótipos racistas contra ela. Você vem aqui por quê? Porque você bate batuque? Você é namorada de alguém? Você é isso, é aquilo? Para ressaltar o ponto central. Não. Você está aqui porque você estudou e você foi premiada pela Volks como a melhor funcionária, assim, assim, assado. É isso que nós queremos para todos. O que a Globo fez? Cortou pela metade. Então ficou todo o estereótipo que ele faz, que é uma crítica, digamos, aos estereótipos contra a pessoa negra, eles atribuíram a ele. Uma manipulação grosseira. E se você ouve realmente só aquela parte, você fala, pô, que racista, que... Mas, olha, eu nunca vi uma sacanagem igual. Quando você pega essas agências de checagem, elas falam, não, a diferença dos veículos de mídia é que eles não espalham fake news. Eles erram, mas depois corrigem. Cadê a correção? Quem fez foi o Metrópole, lá que passou a íntegra da fala dele, uma baita fala aí em favor da afirmação do negro lá, uma baita crítica aos estereótipos que criam em função do negro, e ficou só o estereótipo como se fosse dele. É impressionante. Eu queria ouvir o Cláudio Couto também, mas eu só queria fazer um comentário, Nascimento, que é o seguinte, eu sempre advogo há muito tempo que as agências de checagem precisam de agências de checagem. Assim, Preciso. Precisa checar os checadores. Mas, Cláudio Couto? Olha, eu acho que realmente o Nassif tem razão na crítica que ele faz, né? Quando você recorta a informação e coloca dessa maneira, né, fica parecendo uma coisa que não é, né? E até já teve a resposta, né, da Secretaria de Comunicação do governo, justamente enfatizando esse ponto, né? Que o Lula está fazendo era a crítica aos estereótipos. E aquele deputado bolsonarista lá, o Paulo Bilinski, já resolveu protocolar uma notícia crime contra o Lula como se ele fosse um sujeito racista, né? Não, isso é grosseiro, né? Porque claramente, né, o que ele tá fazendo, ele até, veja, é interessante como ele fala, né? Deixa eu pegar a frase aqui. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que faz essa moça sentada? O que essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? E falei, ela é cantora? Ela vai cantar? Aí perguntei, não tem música. Então ela vai batucar alguma coisa? Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque? Também não é. E aí ele falou, nossa, então ela namora de alguém? Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada. Ou seja, ele tem justamente a intenção de mostrar que os estereótipos não se aplicam, né? Que as pessoas não devem usar esses estereótipos, porque, enfim, é uma realidade
que se usam esses estereótipos racistas na sociedade brasileira. Então, me parece que foi uma denúncia aí, claro que é uma imensa desonestidade intelectual, para dizer o mínimo, você recortar e mostrar só uma parte como se aquilo fosse a mensagem. E a gente sabe que a mensagem era o oposto daquilo. É uma inversão completa. Mas, enfim. Mas aqui, Fica parecendo que o Lula teve o seu momento Silvio Santos, né? É isso. Mas aqui, voltando a um ponto, que, independentemente do comportamento do Congresso e das críticas do Arthur Lira e tal, vocês acham que seria um momento do Lula pensar em algum tipo de reforma ministerial e mexer peças, até para pensar nesse segundo momento que agora começa o governo, um ano que vai ser um ano mais difícil do ponto de vista econômico e social do que foi 2023, na CIF? Olha, a maior sinalização que você tem de uma mudança de rumo é a reforma ministerial, né? Simbolicamente, né? Ele montou um ministério aí que, mesmo aqueles pontos que são dele, que não são loteados aí para o Centrão, você tem problemas lá. Você tem o Ministério da Educação, por exemplo, que não conversa com as bases de professores, porque ali é a gestão do Lehman, aquele que quebrou as americanas aí. Então você tem... e você não tem um discurso unificador. Você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, aumentou verba, não aumentou, você não sabe o que acontece. Você tem o Ministério dos Direitos Humanos, você não sabe o que acontece. Por quê? Porque falta um discurso unificador. Quando você tem um discurso unificador, qualquer coisa que aconteça nos diversos ministérios tem uma cobertura melhor. Eu acho também que a SECOM lá tinha que estabelecer uma estrutura, uma rede interna lá com todos os secretários de comunicação de todos os ministérios para uniformizar e dar mais abrangência aí para o que está sendo feito. Você não sabe o que está sendo feito. Você não sabe. De repente você vê aqui, e a imprensa, ela não adianta, se não der mastigado para ela, aí, mesmo se der mastigado, ela vai preferir a futrica. Então você tem que. Mas um discurso unificador é fundamental. Se ele coloca, olha, nosso negócio é a produção, estamos fechados com a produção. A produção implica formação de pessoas, implica o uso dos institutos federais, implica o uso das universidades públicas, implica mudanças nas bolsas do CNPq. Daí você vai vendo todo. E daí cada ação dessa não fica um negócio isolado e perdido, né? Couto? Olha, mudança de rumo, né? Eu não sei ou pelo menos uma reforma ministerial para dar uma outra... Eu não sei se faz muito sentido fazer isso nesse momento. Eu acredito que não, né? Porque, na realidade, enfim, o que significa fazer uma reforma ministerial? Depende da onde você faz a reforma, ou seja, em quais ministérios você vai mexer. Quem vai sair? Quem vai entrar? Esse primeiro ano, o governo teve uma dificuldade imensa de construir um ministério que minimamente contemplasse partidos dos quais ele pode tirar uma parte dos votos, não todos. É muito mais uma política de redução de danos do que uma política de criação de uma base de sustentação sólida. E aí, diante disso, né, o que me parece é que mexer nisso agora, sem uma razão mais profunda, é mais atrapalhar o curso das coisas do que propriamente melhorar em algum sentido. Acho que o que você tem que fazer é uma reflexão sobre como é que cada um dos ministérios, cada uma das áreas do governo está conduzindo as suas políticas. Se é preciso fazer correções de rota, se é preciso fazer ajustes, mas eu não acho que isso passe por uma reformulação da composição do governo, não, nesse momento. A não ser, claro, que você tenha circunstancialmente, pontualmente, algum tipo de situação que justifique isso. Por exemplo, e cá entre nós, situações já houve aos montes, mas o difícil é saber quem vai colocar o guiso no gato, né? Ministro, por exemplo, envolvido em problemas como aqueles que envolvem o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Né? Juscelino Filho. Faria sentido você tirar esse sujeito de lá e colocar outro agora. E aí, o que isso vai produzir na relação que o governo tem com aquela ala do União Brasil que, pelo menos, por estar o Juscelino Filho no governo, tem mais boa vontade com o governo?
É esse o cálculo que o governo acaba precisando fazer, né? E aí o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que, na realidade, o que é preciso é tentar dar um direcionamento, evidentemente, geral para esses ministérios, né? Tentar reduzir também os problemas que alguns ministros como esse provocam, e cá entre nós, né? Vamos ser justos. Os outros do União Brasil, por exemplo, nem estão dando dor de cabeça. O problema é muito localizado no Juscelino Filho, né? É ali que o problema está posto. E aí refletir exatamente sobre quais são as correções de rota. O Ministério mesmo da Educação, né, que parece que patinou, vai tirar o Camilo? Não acho que é isso que vai resolver o problema. Acho que o problema vai ser resolvido com o próprio Ministério fazendo uma autocrítica daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, de onde errou, de onde acertou. E aí fazer avançar as coisas. Até porque a gente está falando do Ministério que tem na sua liderança gente que participou talvez do programa de educação em nível estadual mais bem sucedido do país, que é o que você fez no Ceará. Então, eu não vejo muita razão para mexer de um modo geral no governo, não. Na semana passada você teve a Conferência Nacional de Educação, várias propostas, nem todas, obviamente, vão ser adotadas, porque tem uma discussão maior, por exemplo, o ensino médio. A Conferência Nacional de Educação propõe que você revogue totalmente, não será, inclusive em entrevista que saiu na edição deste fim de semana de Carta Capital, o ministro Camilo Santana disse que vai ser reformulado a mudança do ensino médio, muita coisa vai ser revogada, mas nem tudo será revogado, você vai repor algumas coisas. Tem agora essa tentativa também de pagar essa bolsa para manter os estudantes do ensino secundário, que é o grande gargalo, eu diria, nesse momento da educação brasileira, onde você perde mais talento, mais energia, mais possibilidades para o futuro. Agora, realmente, é um ministério que está na hora de começar a mostrar alguma coisa. Um ano orçamentário difícil. Se pega essa questão do novo ensino médio, desde os anos 90 que eu comecei a acompanhar essa questão da pedagogia por projetos. Ou seja, em vez de você dar as matérias isoladamente, você pega um projeto. Eu lembro uma vez uma escola lá em Belo Horizonte, pega, digamos, a independência do Brasil, e daí você joga todas as matérias no entorno lá, obviamente subordinadas aí ao currículo, aí, ao conteúdo definido pelo MEC, mas em cima de projetos. O resultado é muito interessante. Eu tenho uma prima lá em Poços, aí, que é escola básica lá. Deu uma enchente em Poços. Então, a molecadinha, tudo 10 anos, 9 anos lá, o trabalho era como evitar enchentes em Poços de Caldas. Então, eles pegavam lá um pouco da matemática, da geografia, entrava em coisas da física, lá daí chamava alguém de fora. Então, o modelo em si, esse modelo de projeto, que você pega os cursos de engenharia. A gente fez anos atrás um seminário sobre a mudança na engenharia. O pessoal da Poli, o pessoal da Universidade de Embraer e Universidade de Petrobras, trabalhando dentro desse conceito. A questão é que nós temos uma praga aqui, que é um gerencialismo que é essa Maria Helena Guimarães e aquele que foi ministro da Educação aí do Temer aí, que eles acham, eu tenho a força, eles aprendem... Mendonça Filho. Eles aprendem 2 conceitos de gestão, falei, eu tenho a força, e tentam empurrar goela abaixo dos professores. Qualquer programa de qualidade de gestão tem que envolver corações e mentes de quem está na ponta. Então, eles fazem essa loucura aí que foi... Pegaram uma bela ideia, que é essa questão da interdisciplinariedade do ensino médio, e deixaram solto aí, sem ter... Deixaram a livre escolha aí de você criar cursos aí que você não tinha especialistas na ponta. Então, você tem professores mal remunerados, professores que têm especialidades específicas, e você montava currículos para cidades lá que não tinha especialista. Além de tudo, você não precisava fazer uma reforma tão ampla do ensino médio para introduzir isso. Você podia introduzir isso como uma disciplina, né? Sim. Tem, inclusive, disciplinas em escolas estrangeiras. Aqui, algumas escolas privadas no Brasil, antes mesmo do ensino médio, adotaram um modelo anglicizado, obviamente, mas que se chama STEAM. É justamente isso, que é você fazer projetos, desenvolver de uma forma interdisciplinar. Não precisava ter chegado a esse ponto, né? De fazer toda essa mudança. O movimento mais bonito que eu já vi até hoje aí foi a molecada do ensino médio aqui em São Paulo, quando fez aquele Ocupe as Escolas, que depois se espalhou por várias cidades aqui. Eu entrevistei 2 lideranças, e o que elas faziam? A gente queria aprender tal coisa, a diretora não queria.
Agora a escola é nossa. Então, no sábado, eles convidavam gente de fora que iam lá. Ou seja, uma vontade de aprender. Isso vale ouro para qualquer pedagoga, né? Qualquer pedagoga. Então, quando você libera essas energias e permite... Mas aqui você tem também um processo meio autoritário aí do modelo tradicional, né? Que acabou entrando em crise com a internet, que você tinha muito aluno com muita informação, pressionando professores. Então, tinha que ter alguma mudança efetiva. Agora, quando pega a Maria Helena Guimarães, é um horror. Eu tenho a força... Mudando aqui um pouco de assunto, que eu acabei de ver agora aqui no noticiário, que a Arquidiocese de São Paulo resolveu abrir uma apuração contra o padre Júlio Lancelotti para saber se acusações de abuso têm ou não sentido. Lembrando que ele já foi alvo de uma apuração, não foi desmentido, e agora, segundo a Arquidiocese, é para provar a verdade sobre esse caso. De qualquer forma, acaba ajudando lá o vereador interessado na CPI, que vai decidir, aliás, a Câmara de Vereadores vai decidir hoje se instaura ou não uma CPI contra o padre Júlio, mas eu acho que na realidade tem um sentido fazer essa investigação, que é esclarecer o ponto. Senão é um negócio que não acaba nunca, né? Toda vez alguém resgata essa história, pega esse vídeo de uma pessoa parecida com o padre Júlio Lancelotti para dizer que é ele. E aí esse negócio toda vez vai ser ressuscitado pela extrema-direita. Eu acho que na hora que se esclareceu que efetivamente é aquele vídeo, encerra o assunto. Não, mas o problema aí é que depois desse vídeo, esse vídeo já estava encerrado na diocese. Mas eles ressuscitam, né? Não, entrou um outro caso aí de um sujeito que disse que quando tinha 13 anos foi abusado. Então, se você for para a revista Oeste... Mas a revista Oeste fala do vídeo também. Fala do vídeo. Então, mas agora apareceu, outro dia no meu Twitter entrou um sujeito falando que quando eu tinha 13 anos aconteceu tal coisa. Ou seja, se for para cada denúncia você abrir um inquérito, você vulnerabiliza a própria diocese aí, né? Sim. É que esse caso tem muita repercussão, né, Nassif? Não é qualquer caso. Né? E atinge uma figura muito conhecida e contra a qual se empreendeu uma guerra, né? Sim. O que a extrema-direita tem feito em São Paulo, esse boçal, que é o vereador Rubinho Nunes, quando eu tive uma vez numa audiência pública, o vi pessoalmente, é realmente uma figura deprimente, para dizer o mínimo, né? Transparece realmente aquilo que é. E, efetivamente, né, tá ali se cacifando junto a um certo eleitorado de extrema-direita, explorando essa situação de atacar o padre Júlio Lancelotti, né, que é uma coisa que cá entre nós, né, o seu ex-amigo e correligionário de MBL, né, o Mamãe Falei, que foi lá para a Ucrânia fazer turismo sexual e por isso mesmo perdeu o mandato na Assembleia, ele fazia exatamente o mesmo tipo de ataque ao Júlio Lancelotti. Então, é preciso, de alguma forma, atacar esse problema de frente, enfrentar o problema. Senão parece que você está o tempo inteiro elidindo a situação e os caras, né, crescem em cima disso. Agora, é bom que se mostre, né, que o vereador Milton Leite, que é meio dono da cidade de São Paulo, né, o presidente da Câmara, que é aliado do prefeito Ricardo Nunes, ele é um entusiasta dessa CPI contra o padre. Ele tem sido, para além do próprio propositor, o principal defensor dentro da Câmara, né? E tanto que ele comemorou agora a possibilidade de fazer essa CPI avançar depois que saiu o anúncio da investigação da Arquidiocese. Agora, é preciso apontar quem são os reais responsáveis por esse processo, né, kafkiano que está acontecendo contra o padre. Que é uma bandeira eleitoral aí, na falta de total bandeira eleitoral para a extrema-direita e para a direita paulista, é o que a tentativa de monopolizar os próximos meses como a CPI, uma discussão política da qual eles provavelmente vão perder política econômica. Né? E mostra como essa prefeitura lida, né? Essa atual prefeitura ali do Ricardo Nunes, né? Que, enfim, deve ter um bolsonarista como vice, e é sempre bom a gente lembrar que às vezes o prefeito sai do cargo, né? Ainda durante o mandato, ou seja, se o Ricardo Nunes de repente resolve concorrer a alguma outra coisa 2 anos depois de eventualmente reeleito, ao Senado, né, ou ao governo estadual, alguma coisa assim, ele deixa um bolsonarista raiz na prefeitura de São Paulo. Assim como o Bruno Covas, né, que morreu e já sabia da gravidade da sua doença quando aceitou
o Ricardo Nunes como vice, deixou o Ricardo Nunes ali. Enfim, é preciso prestar atenção nisso. Agora, é esse que aceita um malufista raiz como seu candidato a vice, né, que está envolvido, está aliado àqueles que propõem essa CPI do padre Júlio Lancelotti, que demonstra o que na realidade? Gente que odeia pobre. Sim. Gente que odeia principalmente os mais vulneráveis na sociedade. Porque quem é mais vulnerável do que população de rua? É gente que não tem absolutamente nada. Né? Na verdade, é um ódio aos pobres, que é uma coisa detestável. E isso precisa ser debatido na campanha municipal. Porque, afinal de contas, né, vai se reeleger um prefeito, né, aliado àqueles que odeiam pobres? Eu lembro um período lá atrás em que envenenaram pobres, moradores de rua, no centro da cidade. Alguém passou, entregou comida e... Exatamente. Foi bravo. Agora, cá para nós, esse Nunes é o anti... É o cara de empatia zero também. Viu? Eu nunca vi uma figura pública, independentemente de... Tão zero à esquerda que nem ele. E com esposa deslumbrada. Outro dia a esposa falando de São Paulo. Parece São Paulo, porque tem tantas lojas de produto A, produto B, produto C. E quando você pega aquelas manifestações paulistas, por exemplo, bloco de carnaval, ele cortou toda a ajuda a bloco de carnaval. Não tinha que fazer uma vaquinha aí para o bloco do O lá poder sair. E que é uma coisa que tem atraído um fluxo de turistas para a cidade de São Paulo durante o período de carnaval, que São Paulo nunca teve. Sim. Né? Os blocos de carnaval fizeram com que o carnaval de São Paulo, veja só, ninguém nunca imaginaria isso alguns anos atrás, ele tenha se tornado, em termos do número de participantes na celebração de rua, o maior do país. Veja. E muito disso tem a ver com o fluxo turístico. Aí o cara prejudica os blocos, ou seja, está prejudicando o turismo na cidade de São Paulo durante o carnaval. É um imbecil. Aliás, um movimento de bloco de rua que começou em São Paulo antes do que no Rio. O Rio depois retomou. Sim, é verdade. Né? Sobretudo lá no Baixo Augusta. Né? E o negócio dele é asfaltar regiões ricas da cidade, invocando contratos de emergência para não ter licitação. Exato. Meu Deus do céu, o que fizeram com a política desse país? Agora, lembrando aqui que esses ataques ao padre Júlio tiveram guarida primeiro no PSDB, não foi o MBL que começou. Vamos lembrar, vamos ser justos. Não estou lembrando disso agora. Sim, secretários de governos de prefeituras tucanas que atacavam. Não foi o Matarazzo? O Matarazzo também, mas depois teve ali no período Dória também. Tudo. Não pode dizer que são todos em fio da mão. Agora, o Matarazzo certamente. No embate com o padre Júlio por conta das obras que a prefeitura fazia para impedir que moradores de rua... Sim, as obras anti-mendigo, né? Agora, cá para nós, o Dória faz as obras anti-mendigo, manda jogar água gelada no dia mais frio do ano em cima dos moradores de rua, e agora dedicou ao padre Júlio os direitos autorais do seu livro, que são uma merreca. Pô. Um cara que tem jatinho, tem tudo aí, ele dedica ao padre Júlio os direitos autorais de um livro que não vai dar nem R$1.000 aí. Deve ser um ótimo livro, hein? Você imagina, Você imagina. Mano. Aliás, eu tenho um sobrinho muito gozador que criou a imagem do João Dólar, lembra? Vocês se lembram do João Sim. Dólar? Pois ele processou o menino até conseguir uma condenação de R$10.000. É inacreditável. É inacreditável. E vai doar os direitos do livro aí para o padre Júlio. Eita vida. Eu vi em algum jornalista, quando escreveu esses dias, que o João Dória está tentando se reaproximar do governo, que estaria perdendo espaço para o João Camargo, da Esfera, que inclusive agora, casou a filha com... Casou a filha com quem? O Bruno Dantas. Com o Bruno Dantas. Não, basta. Não. Se eles escolhem o lugar para levar os ministros supremos, lá se é Londres, se é Paris, eles conseguem, independentemente. Não, consegue, até porque os eventos deles, sim. Fizeram. É vergonhoso, hein, para nós, hein? É vergonhoso. Você pega, digamos, essa empresa da Indonésia que está brigando com a JBS, contratou o Temer por não sei quantos milhões aí,
e banca os eventos do João Dória em Londres e tudo aí, indo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Cara, o país virou uma mixórdia visceral. Como esse tem esse tour aí também de ministro do Corte Supremo, não do Supremo, mas a Israel nesse também. Convidados pela Conib. Mas, na verdade, acho que foi só o André Mendonça no fim, né? Não tinha também, né? O que também se explica, eu acho, no caso da ida do André Mendonça, né, por esse vínculo muito forte que existe entre grande parte, né, do movimento evangélico no país e Israel, né? Há uma vinculação muito forte aí, né? A ideia da Israel eterna e tal. Israel virou uma espécie de meca da extrema-direita global. Tanto que Milei acaba de pousar lá, vai lá no Muro das Lamentações. Ele falou que ia se converter ao judaísmo, inclusive. Nem aprovou lá. A lei ônibus está virando uma espécie de lei van, embora vá fazer um estrado. Os argentinos já chamam de lei Kombi. Agora, o furo do momento é o seguinte: teve uma baita manifestação lá em Israel contra o Netanyahu. E a Conib vai entrar com uma ação coletiva acusando todos os israelenses lá de antissemitismo. Tá certo. Bem, pessoal, acho que agora, pensando aí no carnaval, vamos ver aqui, o país ganha uns dias aí, também já se começa, só está se falando na folia, né, embora vocês vão descansar. Eu, por exemplo, vou procurar aqui em Lisboa todo bloco que tiver, embora o clima aqui esteja péssimo. Né? Teve uma manifestação daquele 1143, né, um movimento de extrema-direita ali no Chiado, né? Na verdade seria o seguinte, na verdade foi uma anti-manifestação. Eles na verdade, tinham programado para fazer uma manifestação em Martim Muniz. Martim Muniz é uma área aqui de comércio popular, bem popular mesmo, assim, que no passado, obviamente, era comércio popular português, e está virando uma espécie de Índia tal, vamos chamar assim, Delhi tal, está sendo tudo. Então, comércio, muitos indianos, muitos paquistaneses ali montando seus negócios ali, pequenas lojas de revenda, restaurantes e tal. Então, agora se criou com a ideia de que Portugal corre o risco de ser islamizado. Então, o protesto ia ser contra a islamização de Portugal. Queriam fazer no bairro... iam fazer lá em frente às lojas de Martim Muniz. Sim, no bairro onde você tem uma grande presença de imigrantes de religião islâmica, né? Aí a prefeitura proibiu e eles fizeram uma espécie de caminhada com tochas, uma coisa bem medieval, né? Que nem aquelas que correram nos Estados Unidos, né? Aí andaram, foram chamados, mas assim, não tinha palavra de ordem, não podia carregar bandeira, saíram com tocha, assim. Imagina assim, um ritual meio Idade Média mesmo, né? Assim, que é o que a extrema-direita daqui também advoga. Então, mas o clima geral está muito ruim, as polícias aqui num protesto também, as polícias muito ligadas aqui à extrema-direita, estão fazendo protesto constante. Você teve um episódio no fim de semana do jogo entre o Sport e o Famalicão na primeira divisão, que teve pancadaria e o jogo acabou sendo anulado, porque os policiais simplesmente todos saíram de licença médica e não apareceu ninguém para cuidar da segurança no estádio. Então, o clima, assim, o Chega, que é o bolsonarismo daqui, já chegando perto dos 18% de intenção de voto. Então, como eu disse uma vez, eu disse recentemente, eu não mudei de continente, eu fiz uma viagem temporal. Eu saí do Brasil em 2021 e fui para o Brasil de 2018, que é basicamente esse momento que eu estou vivendo aqui. O perigo é daqui a pouco você chegar no Portugal de Salazar, né? É isso. Bem, Nassif ficou. Eu espero de qualquer forma que vocês tenham aí um excelente carnaval, descanso, divirta, caia na folia, aproveita. O Nassif vai agitar a Guaranésia. Está todo mundo esperando esse momento. O bandolim para lá. E também espero que todo mundo que nos acompanha aí também tenha um bom carnaval, um bom feriado. Lembrando que terça-feira que vem, obviamente, nós não estaremos aqui para encher a paciência de vocês podem se divertir. Isso. Mas voltaremos... estará tocando bandolim em Guaranésia. Valsas, todos e marchinhas de carnaval. E o Código estará tocando guitarra. Em São Francisco Xavier. Não vai levar guitarra. Só posso levar o violão, né? A guitarra é mais complicado, né? O violão eu levo. Tá certo.
Bem, agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Nassif Couto. Até pessoal, mais, gente. Um abraço. Bom carnaval para todo mundo. Sérgio Couto e amigos aí. Até mais. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.